É isso aí, senhores. Mais um dia de gravação do podcast da TV Reparação Automotiva, aqui diretamente de Santo André, visitando os amigos aqui da Flex, a chefinha que está aqui nos bastidores. Hoje eu vou revelar quem é a chefinha, viu, meu? Já fiz um vídeo da chefinha e aqui do meu lado. Dois caras que eu admiro bastante, que eu tenho aprendido muito. Tem cara aqui que eu conheço há mais de 20 anos já, viu, meu? Ninguém sabe, mas depois eu vou revelar aqui. Marlon, coordenador técnico da Tacal, Fernando Hartner, que já não é a primeira vez, já veio aqui, já deu spoiler, já falou muita coisa boa, diretor de demanda e experiência do cliente. Cara, prazer tê-los aqui. Marlon, começando por você, Marlon. O cara, a estrela da vez agora, Marlon, aí é o cara que vai mandar bem aí. E o tema você já sabe, né, meu amigo? Um motorzinho pequenininho de 3 cilindros que, olha, eu vou te falar, viu, Marlon? É isso aí, vamos dar bala aí. Pergunta aí que eu respondo. O que eu souber, eu vou te falar. Boa, boa. Tamo junto. Legal, obrigado, Marlon. Hartner, e aí? Você foi o cara que teve a incumbência de travar a agenda do Marlon e trazer ele aqui para dar uma aula para nós. E olha que não é fácil, hein? O cara é uma celebridade no segmento, mas eu pedi com carinho, com cuidado, implorei para ele, ele chegou aqui. Isso aí, tá Ele vendo? falou, tá bom, vou abrir. Vou dar essa moral, né, meu? Vou dar essa moral. Ei, Marlon, você não vai ter vida fácil hoje, hein, meu? Vambora. Tô Vambora. acostumado já, vambora. Legal. O Hartner, o Marlon, eu já conheço ele antes de entrar no grupo Tacal, né? Porque ele, há muitos anos atrás, eu fazia certificação de oficinas e retíficas de motores, então eu trabalhei no Instituto da Qualidade Automotiva, entrei como estagiário, depois eu fui como observador. Eu ia lá para aprender como é que fazia as auditorias, né? E tinha uma retífica que o dono da retífica participava do CTC, Comitê Técnico de Certificação, ou seja, ele ajudava a avaliar se aquela empresa, aquela retífica, oficina, né, ela estava se enquadrando realmente dentro das especificações do IQA. E lá encontrei numa auditoria que estava sendo realizada lá, encontrei o Marlon, e aí, depois de muito tempo, né, Marlon, a gente se encontrou aí numa visita na Tacal, e contando história, contando, a gente falou, cara, eu te conheço, pô, eu também te conheço, e me conta um pouquinho aí, Marlon, isso foi há quanto tempo, cara? Bom, jogando mais ou menos aí, uns 20, 18 a 20 anos atrás. 18 a 20 É anos. isso aí, Mais ou menos isso. sempre mexendo com o motor. Sempre, sempre. 40 anos. Boa, boa, 40 anos ali. 40 anos mexendo com motor. Então, quando o cara vem para perguntar, tem que ter um pouco de cuidado. A gente nunca sabe tudo, né? Não estamos aprendendo todos os dias, aí a gente aprende uma coisinha nova aí. Mas assim também não posso dizer que também que não sei de algumas coisas, né? Claro que eu sei. É, Ratner, eu entendo que a qualidade que vocês estão falando sobre componentes internos do motor é importante, que isso é uma das pautas do assunto hoje, motor 3 cilindros. Que o Marlon está aqui para nos tirar algumas dúvidas, né? E em algum momento parece que a Takal ela errou a mão, parece que a gente não sabe o que aconteceu. Por quê? Porque quando a gente fala, eu vejo todo o investimento que vocês fazem em marketing, com relação aos treinamentos, durabilidade de peça, uma série de coisas, percorrendo o Brasil inteiro e tal, mas parece que alguma mancha ficou lá, porque quando você fala com o pessoal, fala, não, eu não preferia outra marca, atacar já pisou na bola, né? Usar o termo bem claro, né? Então, num bate-papo como esse, eu não poderia deixar de ter essa oportunidade de perguntar para vocês o que houve, se já foi corrigido, se o negócio já é página virada, porque, né, a gente sabe que muitas vezes ninguém é 100% em tudo, né? Então, de repente aconteceu alguma coisa assim, como qualquer outra empresa, mas foi corrigido ou não foi corrigido, né? Então, essa é a minha pergunta para você aí. A Tacal corrigiu aí, e que momento que isso aconteceu, essa pisada? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui novamente. Acho que é importante falar cada vez mais no segmento. Acho que o trabalho que vocês fazem aqui é muito importante, não só para os aplicadores, mas para
público em geral que gosta de motor. Bom, indo diretamente na sua pergunta, eu acho que para a gente, né, para mim e para a Tacal, é o contrário, é de extrema importância falar sobre esse assunto, porque transparência eu acho que é a base de tudo. Realmente ocorreu uma questão em 2018, foi um lote que veio com problemas de bronzinas e anéis, né, mais as bronzinas, e que causou um impacto sim na marca. É uma questão que até quando eu vou em associações pela primeira vez, eu acho que você já acompanhou até algumas reuniões dessas, eu costumo começar abrindo com essa questão, porque eu acho que quando você coloca a questão na mesa, você já dá o primeiro passo para resolver, né? Bom, esse lote ele veio sim com problema, aconteceu uma série de questões e, e o que que nós fizemos, né? Em primeiro lugar, acho que foi fazer esse recall das peças que estavam com problema. Então, foi identificado a questão, onde era, qual era o lote exatamente. Rastreamos todos os locais onde nós conseguimos identificar a venda. Fizemos o recall, fizemos o sucateamento interno das peças, né, para não acontecer mais problemas. E teve um trabalho muito interessante de recontratar todo o processo produtivo, né? O que que eu quero dizer com isso? Nós buscamos profissionais especializados em cada uma dessas famílias, pessoas renomadas, experientes, que conhecem muito desse processo, e colocamos esses especialistas para estudar o processo e começar a fazer um trabalho de recuperação de todo esse projeto, da parte produtiva, identificar na questão lá em loco, no fornecedor, o que aconteceu e fazer todas as tratativas. Nós trocamos fornecedor com esse processo, reconfiguramos todos os projetos, todos os mapas de produção, acompanhamos toda a reconstrução do produto e colocamos em teste novamente. Então, para isso, inclusive, nós mandamos peças para retíficas, para autopeças, para oficinas, para que também tivesse uma validação prática antes de colocar no mercado novamente. E isso gerou um grande aprendizado, porque ao fazer isso, né, e isso deu um resultado que nós corrigimos o problema, isso gerou um aprendizado que virou um processo nosso, né? Toda peça que a gente desenvolve, a gente tem esse cuidado de ter as melhores cabeças pensantes. Então, nós mais que dobramos a equipe de engenheiros de desenvolvimento, reforçamos a equipe de controle de qualidade, desenvolvemos novos modelos de inspeção para garantir isso, tanto lá fora, que nossas fábricas ficam lá fora, tanto lá fora antes do embarque, quanto aqui dentro, né? A sua pergunta, foi sanado? Foi, 100%. Tanto que hoje o meu índice de garantia é 0,2%. Isso em 23 famílias. Então, assim, é altamente competitivo. Quando a gente fala de 23 famílias, a gente se refere em quantidade de peças, mais ou menos, só o pessoal ter uma ideia, né, que é importante. Eu estou falando no universo de 23 famílias, mais de 8.000 SKUs. Quando você põe a sobremedida, passa de 30.000. Quando eu falo num universo de peças vendidas, mais de 6 milhões de peças vendidas no ano, e 0,2% que você tem de índice de retorno de garantia. Então, é um índice comparável com qualquer indústria de manufatura que você possa querer comparar, né? Bom, feito isso, nós fizemos todo o acompanhamento ainda pós-implantação. Então, até hoje, nenhuma dessas linhas novas voltaram a dar problema, né? O que acontece são problemas normais. Veio uma oxidada, a gente troca, veio uma embalagem trocada, mas os problemas críticos que tinham foram todos sanados 100%. Tanto que muitos aplicadores que eram resistentes voltaram a usar e usam com sucesso, né? E eu acho que o maior exemplo dessa solução é o próprio investimento que a gente faz no Drift, porque aquele carro é montado com a peça total. E nós não desenvolvemos uma linha para performance. É a linha normal, Que vai para o que vai distribuidor. normal, exatamente.
Então, ali conversa muito com esse discurso de qualidade, porque ali você testa na prática a exaustão uma peça que ela não foi configurada para aquele ritmo de uso, mas ela é utilizada ao longo do ano todo e a peça não falha. Então, ali também virou um grande laboratório para a gente, porque a Entendi. gente consegue analisar o desempenho da peça, consegue verificar a questão dos materiais. Então, assim, todo esse processo de reconstrução desse modelo, nós tivemos o cuidado de passo a passo fazer, conferir e monitorar. Boa. Então, isso hoje, esses números eu abro para qualquer local que eu vou, qualquer evento, é 0,2% de retorno. Então, você está falando, assim, em linhas gerais, que cada 1.000 motores que um mecânico for usar, a possibilidade de dar erro são dois, né? Então, é um índice. Quando você pega um processo produtivo, nenhum processo produtivo é 100%. Sim, sim. E eu acho que um grande diferencial desse processo todo, Jason, não foi só a correção do problema, foi a postura na hora de que deu o problema. De Então, encarar o negócio, é, né? não, Porque fatalmente estourou muito aqui em cima sim, da equipe técnica, né, Marlon? Isso. E aí, como é que é lidar com isso? Como é que é lidar de repente você tá legal, tá com um posicionamento bacana e de repente começa a cair no call center lá, ou nos grupos de WhatsApp, ou nas informações que chegam, meu, tá dando pau. E aí? Bom, primeiro foi a gente assumir o O problema, BO, né? O né? BO, né? A empresa, a Atacal, no geral, ela assumiu todos os problemas que tiveram. Não ficou um motor que tivesse dado problema, que a Atacal não tivesse arcado, não tivesse, porque já sabia do problema, que, né? O problema realmente era da peça e foi resolvido, né? Mesmo depois de 2 anos, 3 anos, se aparecesse um ou outro motor e fosse comprovado que era daquele lote, mesmo assim, a Takao assumia a responsabilidade e mandava refazer o motor, trocar virabrequim, biela, o que fosse necessário. Mas para isso você teve que mudar time. Mudar time não, ou colocar mais gente. sim. Teve toda uma reestruturação, né? Desde a equipe de desenvolvimento, que a gente mais que dobrou, né? Os engenheiros, hoje tem engenheiros de materiais, engenheiros de processo de usinagem, engenheiros mecânicos, então, assim, tem uma série de categorias, né? E a gente incorporou para ter o melhor desenvolvimento e o melhor controle, né? Fora isso, na parte do processo de controle de qualidade também, colocamos uma equipe também adicional, redimensionamos todas as inspeções. Mas na ponta lá, com o cara, com o mecânico lá que colocou a peça e que pseudo. É que assim, tem uma. E aí eu vou abrir para vocês aqui, né? Acho que vocês já sabem um pouco sobre isso aí, né? E aí nós já vamos entrar no assunto, tá? 3 cilindros aí que eu tô ansioso aí, né? Mas dessas relações entre indústria e mecânico é a relação da garantia. Então, beleza, você vai lá e muitas vezes é, a peça deu problema, você vai lá e troca a peça. Aí o mecânico ele fala assim: poxa, mas eu tive meu tempo que eu fiquei parado, eu tive o tempo que eu tive que desmontar, deixei de ganhar dinheiro e tal. Essa relação, vocês conseguiram também fazer essa avaliação e conseguiram aprender com, né, desse, desse case que foi um case que não foi legal, mas tirou um aprendizado. Até na ponta também, isso está claro na política da Tacal, na questão de qualidade e garantia? Isso sempre esteve, na verdade, tá? Foi o Legal. que o Marlon falou. Não ficou um motor para trás, né? E nós temos três modelos de processo de garantia lá. Garantia simples, onde você só tem a substituição da peça. Garantia com ressarcimento, que é esse caso que você falou, se ele tem mão de obra, danificou outras partes do motor, enfim, não E aí vai para um importa. laboratório onde o pessoal vai lá É, e analisa. não importa. E temos a garantia também da peça que não foi aplicada, que aí é um fluxo mais rápido. Por exemplo, ele comprou uma peça que, sei lá, ela chegou oxidada e ele não aplicou. Aquilo a gente já faz a substituição rapidamente. Então, assim, nesses três casos, e agora eu vou destacar esse que você citou, quando tem qualquer questão no motor, vamos supor, foi botar uma bronzina, né? Bronzina, sei lá, custa R$ 100.
Se ficou comprovado que teve o problema na bronzina e aquele motor deu uma manutenção, somando mão de obra, troca de outras peças, vira, o que você quiser, deu R$ 30.000, nós arcamos os R$ 30.000. Então, assim, Entendi. é, tem toda uma análise, sim, Sim, tem análise. criteriosa, analisamos conforme a especificação, investigamos. Eu brinco com o Marlon que é como se fosse uma perícia, né? Então, CSI Marlon. Exatamente. Isso aí. CSI Marlon. Então, assim, eles seguem todo um processo. Nós investimos muito na melhoria desses laudos. Se você pegar hoje um laudo de 2019 e pegar um laudo de hoje, você vai ver que saiu de uma página para quase um livro. Por quê? O nível de detalhe, a gente coloca fotos, tabelas, para não ter dúvida do que foi feito. Tá? Então, todo esse trabalho é totalmente transparente. Quando o distribuidor abre o processo, no sistema, ele tem a timeline em tempo real do que está acontecendo. Então, Bom, então, se o mecânico chegar no balcão dele e falar, e aí, aquela garantia? Ele vai falar, está na análise técnica, a carro chegou ontem. sabe que status que está, Exatamente. em que área que está, né? Exatamente. Então, assim, e aí é todo esse processo acompanhado. Por exemplo, eu tenho na minha equipe pessoas que são especialistas, inclusive, em fazer essa negociação dessas mãos de obras com ele. Ou seja, ir lá mediar. Verificar, pedir evidências, fazer todo o processo de acompanhamento. Então, assim, a transparência é do começo ao fim. Que eu não tô aqui para não é fazer o papel do advogado do diabo, né? Mas eu tô aqui para justamente deixar isso de maneira muito clara e aberta, né? Porque o que eu mais escuto é, né? Poxa, toda vez que a fábrica nega uma garantia, parece que eles fazem Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, eles vão lá e já tem uma resposta pronta, mandam para mim e aí eu que me viro, né? Então isso é uma das principais reclamações que eu tenho. Se É ou você, não é, pessoal? Fala aí, né? Comenta aí, porque ó, se você quiser, eu abro para você, você pode até olhar os laudos lá, você boa, vai ver que não é Ctrl+C, Ctrl+V, você vai ver que é tudo baseado em normas, especificações, padrões de trabalho, tudo certinho, boa, tudo dentro das regras, tá? Inclusive, se você identificar, e eu falo isso aqui, se você identificar dois laudos Ctrl+C, Ctrl+V, eu faço uma aposta com você. Você não vai identificar, mas se você identificar, eu dou um jogo de peça para a pessoa que identificar. boa, Então, assim, tamanha confiança que eu tenho no não, processo boa, e na padronização dos processos. boa. Ó, uma outra coisa que eu queria já entrar no assunto já, Marlon, sobre motores, né? E eu vejo aqui, né, juntos movemos motores, né? Então, vocês estão levando isso efetivamente aí ao pé da letra, né? E Marlon, cara, o motor diminuiu muito, velho. É o famoso downsize, né? Ou seja, era um negócio de 8 canecos, 6 canecos, e de repente vira um negocinho de 3 canecos, velho. E aí você começa, parece que todos os parâmetros que lá atrás eram fáceis de se trabalhar, de se regular, de se instalar, parece que hoje dificultou a coisa. Robustos, né? Sei lá. Essa é a palavra. Robustos. Robustos, ali, aquele negócio que o cara tinha que É, enfiar a girafa lá dentro, para desmontar e segurar na girafa tal. Não que hoje o cara não tem que fazer isso, mas parece que o motor agora ele tá num habitáculo muito menor, cheio de coisa, e o motor 3 cilindros, na minha opinião, é um motor assim. E aí eu já vou dar no meio, né? Assim, é um motor barulhento, velho. O que, que acontece? Por que, que é um motor tão barulhento? Eu peguei um carro para viajar, fui até no interior aí, e o motor era assim, cara, eu achei que fazia muito barulho, meu. Eu falei, meu, eu queria ter uma experiência legal, não sei se era acústica, mas aquilo chegou a me incomodar, cara. faz sentido. É muito simples de te explicar isso aí. Pega um motor 6 cilindros, ou em V, Linha. ou em linha. Olha o barulho do motor. Ele tem 3 pistões a mais. Aí você diminui, vai para 4 cilindros, né? O 4 cilindros ele é um pouco mais barulhento do que os 6 cilindros. Aí você vai para 3 cilindros, automaticamente, todas as vezes que diminui a quantidade de cilindros trabalhando, pistões, biela,
aumenta a vibração do motor. Essa vibração do motor é transmitida para dentro do veículo e faz todo esse barulho. O motor realmente ele é barulhento. Mas é porque é ímpar ou não tem nada a É ver? porque é ímpar. É Ou ímpar. seja, tem três cilindrinhos aqui, enquanto um Exato. está em cada taxa. Exatamente isso. Tem explosões diferentes, em tempos diferentes, né? E os motores foram criados em números pares. Não esqueça Então, disso. isso que eu ia falar. 4, 6, 8, 10, 12, né? E de repente vem com E três, de cara. repente vieram para 5, número ímpar, né? E de repente vieram para 3, número ímpar, né? E todas as vezes que tem essa desigualdade, esse desequilíbrio dentro do motor, ele se torna barulhento. Desequilíbrio como? 5, né? O equilíbrio seria 6, para você ter movimentação linear. 3 cilindros, né? Uma biela, um cilindro, um pistão a menos, né? Tem aquele desequilíbrio. Todas as vezes que você tem um desequilíbrio no motor, você tem um aumento de ruídos. Presta atenção numa moto que mesmo que seja refrigerada a água, mas ela seja um cilindro só, ela é barulhenta. Pois é, eu tinha feito essa analogia. Ela é barulhenta. Mesmo um cilindro, deveria ser mais silencioso, mas não é. Ela não é 2 tempos, ela é 4 tempos, mesmo assim continua sendo barulhenta. Olha aí, Quanto tal. mais número de cilindros, mais o motor fica com o som mais bonito, né? Fica um som mais gostoso e fica com menos ruídos. E uma outra coisa que eu andei pesquisando para falar com vocês aqui, né? Motor 3 cilindros. Eu acho que é um motor muito cheio de mimimi. Ele não aceita nada. Porque eu acho que a montadora, ela usou de uma maneira para colocar tanta compressão, tanta coisa ali, tão justo, cara, que qualquer coisa que sai fora ali, um pouquinho que sai fora, estoura alguma coisa ou repercute na peça que foi colocada, uma série de coisas. Exato. É isso aí? É isso mesmo. Você falou tudo em cima, sem deixar nada para trás. É um motor que pequeno, como você falou, um motor que diminuíram muito o tamanho dele, mas para ele poder puxar um veículo de 1,5 toneladas, né, 2 toneladas, foi preciso injetar força nele. Injetar força no motor é de que forma? Meter taxa de compressão no motor, né? Meter comando com variadores de fases. Lembra que antigamente era só variador de fase só no comando de admissão, Exato. né? Os 3 cilindros já saíram com os 2 comandos com variadores de fase, né? Adianta mais o ponto, né? Dá mais aquele up lá no motor. E além de tudo, ainda colocaram a turbina, né? É óbvio que se impulsiona muito o motor, né? Mas a tendência também de cada vez que você coloca mais potência no motor pequeno, a tendência dele ter um desgaste mais rápido tá bem claro, né? Então, aí vai minha segunda pergunta. Parece que isso é um caminho sem volta. Você pegar as principais montadoras aí, todas elas têm motores a 3 cilindros, né? Então você pega a linha GM, pega a linha Ford, pega a linha Fiat e tal, né? E pela experiência sua aí, Marlon, qual motor, de qual montadora ele é o cara que é mais problemático nesse sentido, de que não chegou no ajuste ainda, né? Porque eu faço uma coisa, só para. Eu vejo Fórmula 1, né? Eu adoro Fórmula 1. E você vê os caras conversando lá, né? Ó, o carro tá. Ó, o freio tá não sei o que lá, ó, tá saindo de traseira, ó, não tô conseguindo retomar, né? Fica todo instante lá. E isso, você vê uma McLaren falando, uma Ferrari, uma Red Bull, tudo montadoras ali, né? Trabalhando em cima disso, né? E a minha pergunta é: nas montadoras dos carros que rodam aqui, né, nas estradas, nas ruas, né? Você percebe que teve mais montadoras que acertaram, que erraram, ou você percebe que todas elas estão nessa mesma toada, né, Jason? Ó, a tecnologia que foi adotada por essa ou por aquela outra é diferente, aguenta mais, então foge, como é que é? Bom, mexendo nos motores aí, de todas essas marcas que você falou, eles são bem equilibrados. Eles estudaram bem, né? Até porque E eles viraram grupos, né? eles Hoje, estudaram um ao outro, né? Então, exato. assim, eles têm muitas coisas bem parecidas umas com as outras, né? Mas não depende só disso aí também. A durabilidade vai muito, eu sempre falo isso, de
quem está lá atrás do volante dirigindo, aquele cara que cuida mais. É óbvio que um carro 3 cilindros, eu acredito que a vida útil dele é menor. Mas tem pessoas que conseguem levar um motor 3 cilindros até longe. Por quê? Mas é aquele cara mais cuidadoso, aquele cara que troca o óleo frequentemente, troca a vela, ele não usa o óleo errado. Por exemplo, esses carros que usam correia banhada a óleo, né? Eles usam o óleo correto, a correia correta, então eles aumentam a vida útil do motor. Tem alguns lugares aí que você pega motores que também não duram nada, mas isso aí é porque a montadora vacilou ou não vacilou? Não, isso é como eu acabei de falar, são iguais. Mas quem dá esse vacilo é aquela pessoa que está atrás do volante, é o usuário, né? Aquela falta de cuidado, a demora para trocar óleo. A gente sabe que esses carros, 3 cilindros, a rotação deles são muito altas, né? Você pega um carro 4 cilindros hoje na E a estrada, temperatura também parece que aumentou. temperatura é mais alta. Por quê? Você pega um carro 4 cilindros na estrada a 110, 120, né, você está entre 1.800, 2.000 RPM, 110, 120. Você pega um 3 cilindros na estrada, você está a quase 6.000 RPM, para manter a mesma velocidade. Então, você está tendo um giro ali quase 3 vezes maior do que um carro 4 cilindros. Automaticamente, o desgaste também é maior, concorda comigo? Quanto mais giro, mais você tem desgaste. Como ele é um motor que ele trabalha muito próximo do limite dele, porque até para ele ganhar eficiência, porque você diminuiu o tamanho, diminuiu o cilindro, aumentou a taxa, ele está mais no limite. Se você conduz ele de maneira mais extrema, como se você vai pegar um desse 3 cilindros, Fala vai tentar do fazer, Up, né? O Capetinha, apelidaram o Up de vai Capetinha, tentar né? fazer drift com um 3 cilindros, você vai acabar com o motor rápido. Então, assim, isso que o Marlon falou é muito importante, né? É lógico que a montadora, os engenheiros conseguiram desenvolver, pensaram, só que assim, também você tem que entender a aplicação daquele veículo. Aquele veículo ele foi feito mais para rodar nos grandes centros, né? Pensando assim na questão de mobilidade, otimização de recursos e tudo mais. Se você pegar esse carro para sair esmerilhando aí, é mais fácil você pegar um V8 e já ouvir aquele ronco Já. e sair em disparada, tá? Porque você vai é, superar o limite do motor muito rápido. Mas, ao meu ver, eu acho que isso também aconteceu pela questão de emissões, diminuição de taxa de carbono na Exato. atmosfera e tudo mais, né, meu? Se diminui lá a, a, a injeção de combustível, ela fica mais equilibrada, queima Exatamente. melhor, na hora de jogar lá hidrocarbono, monóxido de carbono, Até o uso de né? recursos naturais, né? Você diminui o tamanho do motor, é menos alumínio, menos Isso. os componentes que você utiliza também, né? Daí sobra para quem vai mexer nesses carros aí, né, meu? Exatamente. Entender um pouco disso. Alguém paga a conta. Então, mas a minha pergunta era essa. Olhando para esse cenário de diminuição da all-size, de diminuição do carbono aí, né, que as indústrias têm que, esse compromisso com a humanidade aí, né, meu? Ao ver, eu queria ouvir a opinião de vocês, né? Vocês acham que o motor a combustão, ele tem ainda chance de se aprimorar, ou seja, ele já chegou no seu limite da sua capacidade ou não? Vocês entendem que ainda o motor a combustão ele ainda tem, ele pode ainda sofrer mais mudanças em favor dessa questão de diminuição de poluição e tudo mais. O que vocês acham aí? Quer falar primeiro? Falo, claro. Com certeza, tenho certeza disso absoluta. Porque tem um grande potencial para melhorar ainda muito mais com relação a poluentes, né? Até mesmo por questões de combustível, né? Nós temos o álcool, né? O álcool Sim, não é poluente, né? E tendo um álcool puro, como nós somos os criadores do motor a álcool, né? É, tem mais potência, tira mais potência, menos poluição, né? Com a tecnologia que nós temos hoje, de injeção eletrônica, do sistema eletrônico do carro, né? Tem um controle muito maior, né? E consegue se tirar mais potência. Eu vejo uma evolução muito grande então no carro a combustão. ele não chegou no Não, patamar não, máximo. Você acha que ainda dá para? muito mais ainda. Bom, Tem muito mais ainda para evoluir, muito mais. Hoje em dia, a evolução no estudo de materiais, de biocombustíveis, de técnicas de usinagem mais eficientes, você consegue. Ainda tem espaço, sim,
Eu, particularmente, acredito no motor a combustão aí por muito tempo ainda. Sim, eu não tenho A gente dúvida. até bateu um papo disso No evento lá, né? no evento, no outro podcast que nós fizemos. Então, eu acho que tem espaço, sim. E o próprio motor 3 cilindros já mostra isso. Foi uma grande evolução em termos de engenharia. Não foi a Toyota, foi a Honda, não sei, que eu li uma reportagem que no motor a 2.0 tirava-se no máximo 415 cavalos. E agora eles inventaram um motor a 2. Mesmo 2.0, 600 cavalos, cara. Ou seja, então mostra que alguma coisa mudou, que é o material menos atrito, material mais leve. Ou seja, você tem. E aí tem uma pergunta, que é a pergunta do milhão, ô Carl. Ó, essa pergunta aqui é para quem vocês ficam perguntando para mim, tá? Vou fazer para os caras aqui, meu. A pergunta é a seguinte: com toda essa taxa de compressão, com tudo isso muito ajustado, cara, não é possível fazer retífica de motor de 3 cilindros. Essa eu vou deixar para ele. Eu até responderia, mas essa eu vou deixar para ele. Não vem com historinha, não, viu, meu? Bom, é mito ou é verdade? O motor 3 Exatamente. cilindros dá retífica? Lógico que dá retífica. Qualquer motor dá retífica. Você tá. E o 3 cilindros não é diferente. Ele Olha a dá retífica confusão. normal. Tem suas diferenças, né? Tem que você pegar retíficas boas que até estão se atualizando com relação a motores 3 cilindros, né? E fazem que deixa energético, ele não pode não voltar a rodar a mesma quilometragem que ele rodava quando era Standard. standard, mas ele vai chegar a uma quilometragem alta, mas todos os motores dão retífica, sim. De cabeçote, bloco, virabrequim, tem alguns motores que 3 cilindros aí que as bielas, as montadoras pedem para substituir. Por quê? Pouco material de interferência para segurar o pino, e no momento que você saca os pistões, os pinos velhos, normalmente é a frio, então você perde resistência de material. Então eles sempre pedem para você substituir as bielas, mas isso aí é coisa já do passado, né? A maioria dos motores que são feitos hoje já se substitui bielas, né? Só isso, o restante retifica normal, cabeçote, virabrequim, bloco, normal. Até encamisar bloco, que eu sei que você ia me fazer essa pergunta e eu já vou te responder antes. Dá para encamisar um bloco 3 cilindros? Com certeza dá. Meu Depende muito do motor, do 3 cilindros, né? A retífica vai fazer as medições, parede do cilindro com relação ao canal de água, né? A espessura da camisa que vai ser introduzida nesse bloco, ela é espessa, não é? Então eles fazem o cálculo para não correr o risco de trincar e infiltrar água no cilindro, mas é normal retificar. Tanto dá que a gente vende muito nosso portfólio, é muito bom em 3 cilindros, já fazendo, Já fazendo merchan. mas tanto é que a gente vende, não só nós, como outras marcas. Então, assim, como o Marlon falou, tem sua particularidade de processo, como qualquer outro motor, mas tem sim. Então, isso me faz a outra pergunta, tá? Por ser um mito ou verdade com relação a retificar motor 3 cilindros, né? Então, existe a turma que fala que não retifica, tá? Existe a turma que defende a retífica desse motor. Mas tem o pessoal que fica em cima do muro, tá? E esse pessoal que fica em cima do muro, essa galera aí que pesquisa, lê, mas tem hora que tem coragem, tem hora que não tem coragem de fazer isso acontecer, né, meu? É assim, quais são os erros crassos? Em outras palavras, quais são as cagadas que o cara não pode deixar acontecer, porque senão vai dar ruim, senão lá na ponta vai dar problema. Porque é o seguinte, então se pode, qual que é os top 5 aí, vamos dizer assim, de coisas que não pode deixar de avaliar para que se tenha a retífica bem completa, bem bacana dos motores de 3 cilindros? Te respondo fácil isso aí. Como são motores pequenos, como nós falamos no início, e eles têm muita taxa de compressão já de fábrica, o que acontece? Todas as vezes que você abre o motor e manda para a retífica, a tendência é que você vai aumentar o cilindro, né? Todas as vezes você tem que aumentar o cilindro, você aumenta o número, o volume dentro da câmara. Mas também não é só isso, você tem que planear o cabeçote. Normalmente queima junta e hoje, né, tá normal planear cabeçote. Então, assim, o que
que você pode fazer para deixar ele mais equilibrado de como ele era antes, né? Verificar a altura de cabeçote, tirar o mínimo possível, planear o bloco só se for muito necessário, porque senão você dobra a taxa desse motor e aumentou o volume do cilindro. A tendência disso aí não vai ter junta que vai suportar a pressão, né? E a temperatura. Falando em temperatura, sem contar a temperatura que vai lá para o extremo, né? Ele já tem uma temperatura elevada. Ele dobra a temperatura. E não há junta que resista a tanto calor. Isso é o segredo de montar o motor. Equilibrar a taxa de compressão. Equilibrou a taxa de compressão, monta e vai embora como se tivesse saído da montadora. Na E questão eu das daria mais montagens. uma dica, Vamos lá. participar das nossas palestras de Isso. motor 3 cilindros, que tem muita dica legal lá. Então, isso que eu ia falar, né, meu? Vou desafiar vocês aqui para a gente fazer aí, né, Cal, uma série aí dessas que é mito e verdade. Eu gostei disso. A chefinha lá aprovou, viu? Ela deu joia. Ela aprovou, então Se a quem chefinha sou eu aprovou, para falar é isso que que eu ia não? falar. Se a chefinha aprovou, a gente precisa falar sobre isso, cara, porque esses mitos e essas verdades, principalmente desses motores novos, cara, na minha opinião, eles não aceitam o jeitinho. Antigamente eu conseguia fazer um jeitinho daqui, um jeitinho dali e tal. Mas esses motores, com essa complexidade, esses ajustes finos, cada vez mais ali, ó, não tem mais folga, não tem mais, né, aquela coisa toda. Ao meu ver, eu acho que a gente precisava se aprofundar um pouquinho mais aí, porque tá vindo uma enxurrada de carro. E agora todos os carros que eu olho, é tudo turbo, cara. É turbo, turbo. Você não tem um carro turbo? Olha lá. A chefinha não tem carro turbo ainda. Mas é turbo. Ou seja, está jogando com maior velocidade lá o combustível que, né, que não, o resultado da queima lá ainda que pode ser reaproveitado para diminuir lá. E aí, né? Então, Eu acho super interessante, mesmo porque eu brinquei aqui com a questão da palestra, mas é um tema que a gente não pode deixar de tocar. Sempre que a gente pesquisa, olha, que outro tema que você quer? A gente tem já outros temas que a gente vai, ministra outras palestras, mas motor 3 cilindros ainda tem muita dúvida, ainda tem muita gente procurando isso. Então, eu acho que é super relevante. Que você tocou num assunto que não é só o 3 cilindros. Hoje, a tecnologia dos carros está muito evoluída. Então, cada vez mais essas dicas, esse conteúdo, esse conceito tem que estar na ponta, né? não, e eu vejo o seguinte, tem carro híbrido, cara. Carro híbrido com motor 1.5 turbo, 1 ponto não sei o que lá turbo. Esses carros vão chegar nas oficinas também, com problema de motor muitas vezes, entendeu? Então, como tratar da maneira como deve, né? Cara, e é o seguinte aqui, já indo para os finalmente aí, né, meu? Fala um pouquinho, Takal só tem peça de motor? Sim, Componentes, nós trabalhamos com componentes internos de motor, né? Linha leve e diesel leve, né? Até vans as SUVs ali, chega nas SUVs ali, isso, exatamente. Nós não temos linha pesada. tá? Temos uma linha completa, 23 famílias. Então, quando você fala pistão, anel, bronzina, válvula, temos de tudo. 95% dos motores nacionais importados nós temos peça disponível, temos tudo desenvolvido, peças lá na pronta entrega, uma logística de distribuição fantástica, com 17 centros de distribuição espalhados pelo Brasil, um corpo técnico com 20 técnicos aí à disposição, fazendo nas regiões espalhadas pelo Brasil, um atendimento de saque com técnicos. Então, quem está te atendendo lá não é só um especialista em atendimento do call center. Não sabe ler, né? Porque Não, você liga nos negócios, o cara sabe ler, tem um roteirinho ali, né, meu? não, tem técnicos ali. Então, assim, foi como eu falei no começo. Nós pensamos do início ao fim do processo para ter um processo mais próximo possível do que o reparador precisa. Pô, Então, assim, a nossa grande estratégia é proximidade, né, com esse aplicador. Então, tudo que a gente pode fazer para facilitar a vida dele, seja via aplicativo, o que for, a gente está pensando e está implementando. e aí, vocês na feira, eu vi o Marlon lá, o cara chegou lá, liga o motor. Aí eu vi você ligando o motor lá, é um V8 ali? É um V8. É um V8, não tem como, hein, Marlon? A hora que você taca fogo naquele negócio lá,
Cara, ali é doce pra formiga, né? Tocou fogo nele, cara, Para a feira, cara. enche de gente ali, cara. Não tem. Não adianta, né? O pessoal. É a Ford 32, flathead, Nossa. pegando fogo, tá? E para quem não sabe aí, depois a gente pode até. Vocês mandam um videozinho para gente colocar aqui, né? Na câmara de combustão, né? Quando você consegue enxergar ali, né? Ele é de acrílico, então você vê as faíscas dentro do motor ali saindo e tal. Então é um negócio muito legal. Como é que faz aí para acessar Takao, os treinamentos aí? Como é que estão isso daí? Bom, nós estamos disponíveis em todas as redes sociais. Tem o nosso 0800 também, que está à disposição. Tem um aplicativo para o reparador. Esse aplicativo é muito legal, que ele tem o catálogo na mão dele, busca por placa. Então, se ele tem dúvida de um item ou outro, ele coloca a placa do carro que está lá na oficina dele, vai aparecer tudo que a gente tem para aquele carro. Ele já tem o código certo para pedir para a distribuidora, para autopeças. Tem informações técnicas lá, folgas, torque, enfim, informações técnicas que ele precisa. Tem um programa de fidelidade embutido que ele comprou o Tacal, ele escaneia aquele código de barra da caixa, ele pontua para trocar por benefícios para ele. Ele é avisado dos treinamentos e ele tem acesso aos treinamentos lá dentro. Os vídeos da academia do motor também estão populados lá dentro. Então, assim, é uma ferramenta bem legal para o dia a dia dele, totalmente gratuita e que pode ajudar muito nesse sentido. Qualquer outra dúvida, a gente está à disposição, por exemplo, no nosso saque, os técnicos em campo. A gente está presente aí no Brasil todo. O Marlon com a agenda cheia até 2027, 28. Então, galera, já entra na fila aí. Não, 27, 28 eu já enchi em janeiro. Ele já está já para 32, 36. Sempre. 2028, tô pensando até 2029. Abel Ferreira vai sair do Palmeiras antes de mim. Boa, boa, boa. Senhores, obrigado aí por esse bate-papo. Marlon, foi uma aula aí, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar mais isso, viu? Chamar outros técnicos também, né? Além de vocês aí, para poder ver se os caras na ponta conhecem mesmo, né, Carl? Você já imaginou, né? Vou chamar o chefe dos técnicos e os técnicos que estão na ponta, cara. Vocês vão se surpreender, mano. Aí, ó, Vão se aí, ó. surpreender. Os caras são bons. Aí, quero só ver, né, meu? Os caras Então, são bons. obrigado aí, viu, Marlon? Uma honra ter você aí. Obrigado por disponibilizar esse tempo aí. Prazer foi meu. Hartner, obrigado aí por conseguir travar as agendas aí, conseguir um espaço aí. E para a gente é um privilégio muito grande, viu? Você falou das redes sociais, mas você falou. Tem algum. É só Tacal? Tacal no Instagram. Calma. Arroba Tacal Motor. Então, para a galera que quiser seguir a Takal aí, tudo que está acontecendo. E quando é assim, os caras não vão lá ver drift, não. Quando tem. Eu sou doido para ver prova de drift, cara. Dá para quando tiver drift rodando, vocês têm os convites lá para levar o pessoal? Temos sim. Nós temos uma equipe, né, de drift, né? Nós patrocinamos uma equipe de drift, que é a SPL, e é normal que a gente leve clientes, aplicadores nos eventos, e aí a gente divulga esses eventos aí nas nossas redes sociais. Então, seguindo nossas redes sociais, vocês vão ter acesso a esse calendário de maneira bem fácil. Boa, boa. Então, próximo nós vamos se encontrar lá nos drifts aí da vida, ver esses componentes da Takal aí. E, gente, obrigado. Marlon, uma honra ter você aí. Obrigado. Sucesso, viu, meu? Prazer foi todo meu. Eu pensei que você ia dar, eu pensei que você ia ficar bravo comigo, mas o cara nem ficou bravo comigo, meu. Você trouxe um cara também sênior, pô. O cara, tudo que eu pergunto. Mas esse é o time da Tati. Tirando a minha pessoa, é da mais alta qualidade. É isso aí, senhores. Esse foi mais um podcast da Takal, junto com a revista Reparação. Tamo junto aí. Valeu, pessoal.